O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos? O Evangelho de hoje nos apresenta o anúncio que Jesus faz sobre a sua paixão. E ele o faz depois. Bota aqui em cima para mim o ambão, por favor. Aqui não vai fazer esse barulho. Isso. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. E ele o faz depois de perguntar aos discípulos quem ele é para eles. E vós, quem dizeis que eu sou? E também depois de perguntar, de receber a profissão de fé de Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse texto nós ouvimos no domingo passado. Jesus havia perguntado aos seus discípulos o que os homens diziam a seu respeito. E todos eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus perguntou então para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora só Pedro tomou a palavra. E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mesmo Pedro que confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ainda não tinha compreendido que tipo de Messias era Jesus. Por isso, após Jesus falar que iria sofrer muito no Evangelho de hoje, morrer e ao terceiro dia ressuscitar, Pedro tomou a frente dos apóstolos e queria indicar qual caminho Jesus deveria seguir. O Evangelho nos conta que Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Pedro pegou Jesus à parte e começou ao quê? Repreendê-lo. Mas Jesus coloca Pedro no seu lugar, no lugar de discípulo e não de mestre. A palavra de Jesus é dura. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Jesus não quer que Pedro vá para longe, se distancie dele, mas sim que ele se coloque no lugar de discípulo. O Evangelho de hoje tem muito a nos ensinar. Eu vou trazer 3 lições para a gente hoje. Primeira lição: como as pessoas querem se meter na vida dos outros. Como Pedro fez. Dar pitaco, conselhos, influenciar, manipular a vida dos outros. É bem verdade que Pedro tinha boa intenção quando ele chamou Jesus à parte e começou a repreender o mestre. Mas Pedro estava equivocado.
Se Jesus não soubesse sobre o projeto do seu Pai para a sua vida, e a partir dela para toda a humanidade, tudo poderia ter dado errado na vida de Jesus. E a partir dela, também para toda a humanidade. Tudo poderia ter dado errado por causa da correção de alguém imaturo como Pedro. Por isso eu te digo, não se meta na vida dos outros, se não pediram a tua opinião. Ainda escrevi um pouco mais sobre isso. Não tente ajudar com conselhos, se você não sabe o resultado ou as consequências das tuas palavras. Se você não tem maturidade para entender o que o outro está passando. Tem muita gente que adora dar pitaco na vida dos outros, mas a própria vida está de cabeça para baixo. Não consegue dar um direcionamento na sua própria vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, mas quer se meter na vida dos outros ou criticar a vida alheia. Ora, se você estiver precisando de um conselho, escute quem tem algo a dizer e a te oferecer. Procure alguém comprometido com a tua felicidade, alguém que seja idôneo, correto, maduro, sábio. Tem muita gente que abre a vida para todo mundo, conta a mesma história que está passando para Deus e o mundo, e depois reclama: estão falando de mim, padre. Mas quem abriu a própria vida foi quem? A própria pessoa. Segunda lição, posso ensinar? Posso? Como as pessoas atualmente têm dificuldade em dizer não. Vocês já perceberam isso? Dificuldade em dizer não. Pessoas que passam a vida inventando desculpas esfarrapadas, até nas ocasiões banais, porque não conseguem dizer a verdade, sendo que a verdade seria mais simples. Mas o medo de não ser amado, de não ser aceito, de ser criticado, de ser mal entendido, faz com que a pessoa não tenha coragem de dizer essa palavrinha que hoje é tão importante. A palavrinha é não. Alguns têm dificuldade em dizer não para os filhos, outros têm dificuldade em dizer não para o marido ou para a esposa, outros têm dificuldade em dizer não para o namorado ou para a namorada, outros têm dificuldade em dizer não para o amigo ou para a amiga. Tem gente que tem dificuldade em dizer não para o líder religioso. Não, padre, não posso. Ou não, pastor, eu não posso. E aí, vamos engolindo sapos, até que nos transformemos, e aqui eu escrevi, nos transformemos num brejo de tanto sapo engolido, até adoecermos das emoções, na espiritualidade e por fim no nosso corpo. Dizer não é também uma forma de demonstrar amor. E por que é que eu estou dizendo sobre isso? Diante do absurdo de Pedro, da fala de Pedro, Jesus foi muito duro com ele, chamou de Satanás, colocou no lugar dele. Aqui eu sou o mestre e você é o discípulo. Não confunda as coisas, Pedro. Quantos papéis invertidos na vida de muitos, porque não sabemos, meus irmãos, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Quantas vezes eu vi crianças que mandam e desmandam nos nossos pais. Graças a Deus não acontece isso entre os nossos paroquianos, mas eu já vi isso muitas vezes. Quantas vezes eu vi leigos católicos que não respeitam a ordem do Papa, dos bispos, dos padres, não respeitam. Relacionamentos tóxicos também no casamento, no namoro, no trabalho, na amizade, porque temos dificuldade em dizer não. Não quero, não vou, não posso, não estou afim. Jesus não quer que Pedro se distancie dele, mas que ele se coloque no seu lugar, no lugar de discípulo e não no lugar de mestre. E para isso foi necessário que Jesus fosse duro com Pedro. Vai para longe, Satanás, porque você não está pensando como Deus, mas você pensa como os homens. Terceiro ponto de ensinamento do evangelho de hoje:
Apesar da resposta dura de Jesus para Pedro, interessante isso, não ficou magoado. Ora, meus irmãos, se alguém fala um pouquinho mais rude comigo, com dureza, ou alguma autoridade eclesiástica fala comigo com firmeza, eu logo fico magoado, chateado, porque logo comigo, nossa, mas eu faço tanto trabalho. Se eu como padre chamo a atenção de alguém na comunidade, logo as pessoas ficam feridas, sentidas, ressentidas, e dizem porque eu vou largar a igreja, vou largar a minha doutrina. Pedro não ficou magoado, não ficou triste, não disse que ia desistir, não chamou Jesus de mal educado, não o comparou com algum outro sacerdote, afirmando que o outro era mais simpático e menos duro. Apenas entendeu que Jesus falou daquele jeito com ele porque o amava, e o amava muito, e queria que ele se tornasse um homem maduro e, portanto, um fiel discípulo. Quantas vezes, por muito menos, abandonamos as pastorais, os movimentos, abandonamos a igreja, alguns abandonam até amigos, para não dizer que alguns abandonam até casamentos e relacionamentos, porque ouviu o que não gostaria de ouvir, porque alguém discordou de você, porque alguém não bateu palmas para os seus erros. Ninguém é obrigado a fazer isso mesmo. E é muito provável, ou melhor, certamente, amigo que é amigo não bate palma para os nossos erros. Até pode continuar gostando da gente, mas se é amigo de verdade, ele vai te chamar na chincha e vai chamar a tua atenção. Muitas vezes, vivemos a tentação de Jeremias na primeira leitura. Diante das dificuldades, queremos fugir. Faziam chacotas e riam de Jeremias o dia todo. Muitos não concordavam com ele. Por isso, ele pensou em desistir. E na primeira leitura ouvimos Jeremias se lembrando, depois desse episódio, de muita tristeza no seu coração e vontade de sumir e largar tudo. Ele achava que o seu ministério não estava dando certo. Ele achava que as pessoas debochavam dele e não tinham resultado eficaz. Ele não via o resultado acontecendo. Em algum momento ele falou: chega, eu desisto, vou parar por aqui, Senhor. Pois bem, naquele momento, Jeremias se lembrou que foi seduzido por Deus e que ele também se deixou seduzir por ele. Pronto, naquele momento, Jeremias entendeu que aquela experiência com Deus era muito mais importante do que qualquer resultado da sua missão. Ele era apaixonado pelo Senhor e por isso continua a sua vida. Somos hoje chamados a ser discípulos maduros de Jesus. Se meter na vida dos outros só se for para ajudar, dizer não quando for necessário e não ficar de milindres, que se frustra e se decepciona por qualquer coisa. Aquele que quer me seguir, diz o texto, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é a proposta para a gente madura. Se você ainda não está maduro, nem se apresente como seguidor de Jesus Cristo. Isso é a proposta para a gente madura, que está disposta de fato a seguir o Mestre com todas as consequências que esse segmento traz para a nossa vida. Hoje, peça ao Senhor que você possa ter uma experiência de verdade com Ele, que mude radicalmente a sua vida e a sua história, e possa acontecer qualquer coisa, inclusive de negativo na igreja, e não poucas vezes isso vai acontecer, mas nada, nem ninguém poderá tirar a minha raiz desse lugar, porque minha raiz está em Jesus. Não poucas vezes, meus irmãos, nós vimos na televisão notícias negativas sobre padres, bispos, sobre leigos, sobre a igreja, e é claro que isso nos desanima, e é claro que isso traz um mal-estar. Não sabemos se é verdade, se não é, a mídia também não é tão clara assim. De qualquer forma, não importa o que os outros fazem. Me parece que nesse momento nós somos chamados a orar pelos irmãos, mas sobretudo, como Pedro, apesar da chamada de atenção que Jesus fez para ele, Pedro não desistiu, continuou firme, entendeu que aquele chamado era para o seu amadurecimento e, portanto, ele continua e se torna o nosso Papa Pedro, após a ressurreição do Senhor. Não desanime. Não sei como está a sua vida, a sua história, não sei se a sua fé está firme ou se está abalada, mas uma coisa é certa: crie raiz no Senhor e saiba, nada nem ninguém poderá nos afastar de Jesus e da sua igreja. Que
Que Deus te abençoe muito nessa tarde.